nós queremos dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui no canal da Convenção Batista Reformada do Brasil e outros canais que, porventura, possam retransmitir esse link. Eu sou Michel Augusto, sou um dos secretários da Convenção Batista Reformada do Brasil, pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília, e você está na segunda conferência da CBRB, cujo tema é a Igreja e a Associação em Prol do Evangelho. Então hoje eu quero falar da pregação centrada no Evangelho e as igrejas batistas reformadas. Bom, nós temos aí uma história longa e eu pretendo fazer alguns recortes para que você entenda, para que você que está nos assistindo entenda o motivo pelo qual no Brasil da atualidade tem se levantado igrejas batistas reformadas. Qual é o motivo que tem, pelo qual tem nascido essas igrejas? Vamos lá. Eu queria passar para vocês aqui, eu queria pedir para que colocasse em tela cheia essa parte aqui, para você visualizar as bibliografias. Eu separei aqui algumas bibliografias para você entender melhor o caminho a percorrer, o caminho de referências teóricas atuais, para você entender a história batista reformada e esse apreço dos batistas reformados pela pregação do Evangelho, baseada na autoridade bíblica de Gênesis e Apocalipse. E eu separei aqui alguns homens como o Bill Escol, Thomas Escol, são várias obras que eu separei aqui, né, que eu tenho essas obras e vou usar algumas delas na palestra de hoje. Thomas Escol, eu coloquei algumas obras aí. Thomas Escol, ele é presidente do Founders Press, que é um órgão que cuida muito bem desse resgate da herança batista inglesa, batista reformada inglesa para os dias atuais, né? Tem o Founders Ministry, que também é uma instituição ligada a essa editora Founders Press, que cuida de todo esse resgate, essa tradição que é mantida. Então, separei algumas obras do Thomas Escol, tá ok? Tem um capítulo de um livro que está traduzido, que é o Redenção Definitiva, e tem um capítulo do Thomas Escol que fala sobre João Calvino, Amor, a Devoção, Doutrina e Glória de Deus, pela editora Fiel. Olha outros livros aí. Michael Heiken, Thomas Nettles. O Thomas Nettles, eu separei aqui umas 4 obras. Todas obras são obras que vão trazer o resgate da herança batista inglesa, que nada mais é do que uma busca pela centralidade do Evangelho em termos de fé e prática, tá ok? Outras obras aí, olha aí, o Herschel York, Herschel York, que atualmente é o professor na área de pregação. Eu trouxe também o Charles Spurgeon, e eu trouxe uma obra aqui, que é o Thomas Nettles, que é uma obra da pregação doutrinária. Essa obra está sendo traduzida ainda pela editora, uma editora brasileira, ela é comandada, ela é presidida por um pastor batista, e essa editora vai traduzir, salvo engano, eu não posso errar aqui o nome aqui,
tá? Me fugiu a memória aqui, mas deixa eu procurar aqui a editora que vai traduzir essa obra aqui. Me deu um branco agora e deixa eu ver aqui o Judiclei Santos, que é o diretor da editora, tá? Vamos lá, editora. Olha, me deu um branco, mas eu vou resolver isso aqui agora. Ok? Pronobis, editora Pronobis, do meu irmão e colega Judiclei Santos. Vai traduzir essa obra do Thomas Neros. Mas essa obra ela tem no Kindle, e para quem está ansioso, adquira. Eu fiz uma série no canal Exposição Bíblica sobre isso. Tá bom? Vamos lá. A pregação centrada no Evangelho e as igrejas batistas reformadas. Bom, no início da conversa, nós precisamos compreender que o elo entre os batistas ingleses, de herança inglesa, ou batistas particulares, os batistas da Inglaterra, o elo entre os batistas e os motivos centrais da reforma, né? Justificação pela fé e a autoridade da palavra revelada por Deus, o elo entre esses batistas e os motivos centrais da reforma revela a herança da tradição da pregação diligente do Evangelho. Então, os batistas ingleses, século XVII em diante, nada mais são do que uma influência dos motivos centrais da reforma. Na história americana atual, eu queria destacar aqui um pastor e teólogo que tem trabalhado bastante em prol dessa conexão, que é o Thomas Askell. Thomas Askell é um teólogo esforçado, ele é o presidente do The Founders Ministry e do The Founders Press. Ele é um teólogo esforçado em demonstrar uma solidez bíblica e histórica das doutrinas da graça, com sua herança reformada, seguida pelos batistas ingleses. E isso tem instigado muito o Dr. Thomas Askell a trabalhar por muitos anos. E nesse sentido, ele trata da evolução entre Genebra e os americanos. Alguns até acreditam que as igrejas batistas existem desde o tempo de João, o Batista, até o presente. Embora os princípios que os batistas prezam sejam originários da palavra de Deus e tenham sido encontrados em vários graus de pureza ao longo da história da igreja, nossa origem como um grupo distinto pode ser atribuída ao início do século XVII. A história não é fácil de ser contada, porque no ramo histórico há versões, mas esse grupo distinto, com raízes doutrinárias, é solidamente a raiz daquilo que nós temos hoje no mundo batista. A partir dos batistas do sul dos Estados Unidos até se espalhar. Claro que tem outras ramificações, mas pelo menos aquilo que vai para os Estados Unidos e chega no Brasil em sua maior parte, não considerando outros grupos batistas, tem uma herança que ascendentemente é inglesa. E nós precisamos resgatar isso. O batista moderno surgiu do ímpeto espiritual da reforma protestante no século XVI. Então, de fato, se nós quisermos resgatar uma boa herança,
é a herança de um povo reformador. Em muitos aspectos, a sede da reforma na Europa foi Genebra, onde João Calvino ajudou a treinar inúmeros pastores, missionários e futuros mártires a pregar o evangelho por toda a palavra. O que sempre preocupou os batistas ao procurarem um resgate nas bases inglesas não foi somente uma busca tradicionalista, porque o tradicionalismo não necessariamente vai remeter a uma firmeza bíblica na pregação doutrinária. O tradicionalismo pode remeter até a heresias. O que nós estamos tratando não é de um resgate tradicionalista. Nós estamos tratando de um resgate da centralidade da pregação do Evangelho. É muito diferente. Quando você diz assim, o grupo ali é tradicional. É tradicional em qual sentido? De guardar as tradições. Mas grupos heréticos também têm divisões entre tradicionais e não tradicionais. Então, esse termo tradicionalista, eu não gosto de usar. Eu prefiro usar o termo das bases reformadas do que usar termos das bases tradicionalistas, porque vai remeter uma igreja tradicional que não necessariamente é uma igreja que vai pregar o evangelho. Então, esse resgate nas bases inglesas é um resgate à fé bíblica e centrada nos méritos da justiça cumprida na obediência de Cristo Jesus. Não é só uma tradição que foi passada de pai para filho, de como ser um bom batista, democrático, isso, aquilo, outro. Não. Vai mais além. Então, nós estamos tratando aqui de princípios elementares que vão influenciar muitas igrejas, e eu digo na atualidade, a se tornarem igrejas meritocráticas. E meritocráticas não somente na doutrina da salvação, mas o que a gente vai ver é que o abandono das raízes históricas de uma fé reformada, que remete à centralidade do Evangelho, tem produzido no Brasil igrejas batistas que vivem uma teologia prática pela prática, uma teologia prática baseada em experiências, pragmatismo, ou então em movimentos de crescimento de igreja, com fórmulas pragmáticas de que deu certo em algum lugar, vai dar certo no outro. Então, os batistas hoje estão muito fragmentados. E o motivo é, eu conversava com a minha esposa hoje e dizia, o motivo é o abandono da missão de resguardar e proclamar a sã doutrina. Cada um vai dizendo uma coisa, vai dizendo outra, e começa a ficar deformado. Então a gente vai perceber que a Academia de Genebra, no século XVI, né, que é considerada a mais perfeita escola depois de Cristo, lógico, ela ultrapassa a fronteira da Suíça. E ela influencia gerações de pregadores com a exposição bíblica. O Thomas Neros, numa das obras dele que eu citei na bibliografia, ao descrever, por exemplo, a história dos batistas do sul dos Estados Unidos, ele mostra a relação missionária entre os batistas particulares. Ele diz, os batistas do sul têm uma odisseia teológica e prática muito grata aos batistas particulares no Reino Unido, os batistas reformados. Pela influência de vários homens, como Elias Ketch, né, John Clark, e aí vai. E assim como a Academia de Genebra influenciou a Europa e outras partes do mundo, a pregação dos batistas reformados ingleses, que tem uma influência lá na Academia de Genebra, influenciou gerações de pregadores americanos. Olha só,
Teve uma conferência batista dos fundadores do Sul, de 1982 a 2002, que trabalhou várias temáticas. E a temática geral foi recuperando o Evangelho e reformando igrejas. O Jim Gables, na sessão sobre a prática eclesiológica e pastoral, ele falou nessa conferência, numa dessas conferências, sobre o valor do progresso dos peregrinos na pregação da doutrina da graça. Então, é inegável essa influência do retorno da pregação do Evangelho a partir dos ingleses. Aqui eu entro em John Bunyan, 1628-1688, com a obra famosa O Peregrino. Um batista reformado influenciou gerações com a marca do Evangelho. Bunyan colocou diante de nós, em forma pictórica, as marcas de um verdadeiro pregador do Evangelho, conforme Paulo descreve em 1 Timóteo 3, 1 ao 7. E o que a gente observa é que isso contrasta os padrões modernos, ou pós-modernos, do que significa ser um pregador do Evangelho. Hoje, os pregadores estão mais preocupados em agradar o público ou pregar para as pessoas e não para a glória de Deus. É claro que nós precisamos ter cuidado com a comunicação no processo da exposição bíblica, mas a preocupação maior hoje não é com a glória de Deus. A preocupação maior agora é com o ouvinte. Não, quando nós pregamos para a glória de Deus. Nós não pregamos para agradar as pessoas. Essa geração, como diz o Philip Reif, né, uma geração psicológica que nasceu para ser agradada, essa geração procura os seus próprios pregadores e elas vão encontrar. Só que os batistas reformados, eles não iam por esse caminho, eles iam pelo caminho da glória de Deus, eles pregavam o Evangelho, doesse a quem doesse. A geração pós-moderna, sentimentalista, ela não suporta ouvir a palavra de Deus, ela já acha que está sendo afrontada pelo pastor. Meu amigo, se a gente ficar com medo, a gente vai ter que entregar e pendurar a batina. Esses homens de Deus aqui, a gente precisa olhar muito para eles. Os gigantes, é importante que você monte nos ombros dele para enxergar o que eles enxergaram antes de você. É uma atitude de humildade. Outro aqui, John Broadus. Né, o Herschel York descreve o John Broadus, né? 1827 a 1895. Como a gente vê em Calvino, a gente vê também em John Broadus um desejo ardente de treinar pregadores do Evangelho. Que coisa linda, eu me emociono. O Herschel York, ele narra que o Broadus foi um dos maiores pregadores do século XIX. E tem uma obra, né, publicada pela editora Ragnos, bem famosa dele aí, tendo sido o mais completo e reconhecido homilético que os batistas produziram. Na Amazon também você vai encontrar a História da Pregação com John Broadus. É uma obra bem mais condensada, mas não é tão completa, mas você vai encontrar. O Bill Escol descreve sobre a teologia do John Broadus da seguinte forma. O John Broadus, ele tem suas bases no pensamento reformado, sendo completamente batista, sem se envergonhar do pensamento do cristianismo calvinista. Ele tinha um alto grau de respeito pela teologia de Calvino, Francis Turretin, Charles Hodge, John Dagg, James Boyce. Bom, não era nenhum tipo de devoção a Calvino, mas quando a gente olha para a história, a gente identifica que Calvino era um homem que respeitava muito a Bíblia. Esses carinhas de redes sociais hoje devia lavar a boca antes de falar desses gigantes, porque esses caras aqui lutaram muito pela fé evangélica. Eu acho que o princípio básico aqui que os batistas reformados ingleses acompanharam aí desses homens que vieram através da Academia de Genebra e outros,
é a questão da autoridade bíblica. A questão da inspiração das Escrituras, da inerrância das Escrituras, da busca pela clareza quando eu interpreto um texto à luz de um texto que vai trazer mais claridade para aquele texto aparentemente ou pseudamente obscuro. O Broaddus, ele fazia da pregação um ponto central no ministério, assim como era na igreja primitiva, apostólica, no período apostólico. Não só no período apostólico, mas o ministério da pregação era central em toda a descrição do Antigo e do Novo Testamento. Ele dizia o seguinte: nunca peça desculpas por tornar a pregação do Evangelho central nos seus tempos de adoração. Existe um movimento em andamento através do evangelicalismo que constitui, quantos anos ele diz isso, né? Que constitui um abandono prático na confiança da pregação. Alguns nos fazem acreditar que nesta geração a pregação se tornou coisa do passado. Não caia nessa armadilha. Pregue a palavra. Este é o meio ordenado por Deus através do qual os pecadores serão ou são salvos. Claro, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Vamos lá. Vamos trabalhar então aqui por último Charles Spurgeon e depois eu quero trazer aqui um elo importantíssimo na vida dos reformados, dos batistas reformados, que é a pregação doutrinária. Vamos lá. Se na América Deus, em sua soberania, ergueu Jonathan Edwards, 1703 a 1758, na Inglaterra, aqui está invertido, né? Se na América Deus levantou Jonathan Edwards, na Inglaterra ele levantou Charles Spurgeon, 1834 a 1892. O príncipe dos pregadores, com uma farta bibliografia deixada de herança. Então aqui eu fiz essa jogada aqui entre o Jonathan Edwards e o Charles Spurgeon, por eu considerar entre os polos da América e da Inglaterra como duas grandes referências. Então, de herança batista inglesa e puritana, aqui eu estou falando do Spurgeon, surge no contexto da pregação centrada em Cristo e pujança do protestantismo inglês. Ninguém pregou mais poderosamente do que ele contra a ideia de aceitar Cristo como Salvador e, ao mesmo tempo, rejeitar o seu senhorio. Ou seja, as duas coisas estão conexas. E ele pregou contra a ideia de estarem separando a ideia do Salvador e do Senhor. Não tem como. Não tem como a pessoa ter recebido o Salvador e não receber e rejeitar o senhorio. Então ele bateu muito forte contra essa prática do não senhorio de Cristo na vida. Em Londres, o Spurgeon publicou vários livros e pregou cerca de 2.500 sermões. Eu lembro de outros que pregaram até 11.000, né? E aí vai. Sobre o conteúdo do sermão, diz que deve conter ensino valioso e sua doutrina deve ser sólida, substanciosa e abundante, não podendo dar-nos ao luxo de pronunciar belas nulidades. Então nós vamos perceber que na história da pregação inglesa e com essa conexão com a América do Jonathan Edwards, nós vamos perceber um link muito forte com a pregação doutrinária. Com a pregação doutrinária. O Oliphant Ode, na minha opinião, é a melhor série de história da pregação expositiva, não foi traduzido em português. Sobre o Spurgeon, ele vai dizer o seguinte: embora ele nunca tenha planejado uma programação de pregação sistemática e tenha contado com a orientação do Espírito Santo para apresentá-lo, ele deve ser classificado como os mais destacados pregadores expositivos. Eu gosto muito das obras
das obras de história da pregação do Oliphant Old, porque ele é o cara que mais batalha na sua escrita para identificar a linha histórica da exposição bíblica, seja no período vetero, neotestamentário e história da igreja. Ele, na minha opinião, é o pesquisador que mais faz os links honrando a questão da exposição bíblica. Bom, chegamos aqui então na parte final sobre a pregação doutrinária. E eu vou usar aqui o Thomas Neros, naquela obra que não foi publicada em português ainda, mas vai ser pela editora Pronobis. E o Thomas Neros vai falar exatamente da influência do Jonathan Edwards na pregação doutrinária. E eu diria que a influência do Jonathan Edwards foi fundamental também para a pregação batista reformada. Eu tenho essa convicção. É claro que são dois polos, Inglaterra e Estados Unidos, mas os ingleses eles tiveram muita influência do Jonathan Edwards quanto a isso. Vamos lá, essa é a obra, né, do Thomas Neros, na pregação doutrinária, da Free Grace Press, edição do Kindle, tá ok, 2018, você vai achar isso aqui na Amazon, e em breve vai estar traduzido aí. Essa é a obra, eu quero destacar aqui esse eixo da pregação doutrinária como a marca distintiva dos batistas ingleses, mas que tem aqui um elo muito forte de ligação com a herança do Jonathan Edwards. Então, hoje, se você pegar os batistas reformados hoje, eles vão trabalhar muito a centralidade do Evangelho nas suas pregações, uma pregação que vai abordar as questões doutrinárias, e eu vou explicar o porquê. E a partir de Jonathan Edwards, no contexto lá dos pecadores nas mãos de um Deus irado, que aconteceu num contexto de reavivamento, né, ele vai destacar a pregação como essencial para a redenção no seu processo da eclesiologia. Nesse contexto, um problema foi identificado: a falta de experiência espiritual e a falta de repetição, e a repetição de máximas. Então, o que o Jonathan Edwards vai destacar, e isso vai influenciar muitos batistas ingleses posteriores, até hoje, que é a necessidade de termos uma pregação doutrinária. Mas, essa pregação, ela seria mais do que um conteúdo cognitivo. Essa pregação seria um verdadeiro saborear a realidade das coisas divinas. Graças a Deus, meus irmãos. Então, a pregação doutrinária seria mais do que o conteúdo cognitivo. Seria o conteúdo cognitivo mais os afetos e pensamentos. Seria uma doutrina mais prática e experiências. Ou seja, viver na prática todo o desenvolvimento doutrinário. Viver na prática o que significa essa tão grande obra de redenção de Cristo Jesus nas nossas vidas. A doutrina, ela deveria formar, ela nos beneficia, é uma forma de nos beneficiar com os meios de graça. A doutrina pregada no poder do Espírito Santo. Então não tem como a gente ter afetos e pensamentos, prática e experiência sem uma pregação doutrinária. A gente pode até ter afetos e pensamentos, prática e experiência, mas sem uma pregação bíblica, cristocêntrica, doutrinariamente, marcantemente doutrinária, nós vamos ter práticas loucas, como a gente vê hoje na igreja pós-moderna.
Mas a pregação doutrinária que influencia os batistas ingleses, que o Jonathan Edwards trabalha na América, é uma pregação que envolve essa junção. É uma junção de cognição e vida. O coração como núcleo da verdadeira religião. O que ele fala, nós não podemos saborear as coisas de Deus sem informação devida. Como é que a gente vai saborear das coisas de Deus sem ter uma base devida, sem ter um fundamento devido? Então, o que ele trata é a experiência mais profunda, passa pelo entendimento mais profundo. Por isso o pregador é obrigado a pregar e a ensinar. O R.C. Sproul que diz certa feita, eu não sei em qual foi o contexto, que ele não sabia em qual momento ele pregava e ensinava, quando ele pregava, se ele pregava e ensinava, ou quando ele ensinava, se ele pregava. Então essa coisa da pregação e do ensino se misturava muito na vida dele. Eu acho interessante isso. Tudo isso no poder do Espírito, que vivifica as palavras que o ministro vai pregar com fervor. Com fervor. Como a gente precisa dessas duas bases, doutrina e prática andando juntas. Uma fé embasada, mas uma fé vivida. Uma fé vivida. Como nós necessitamos disso. Como o pregador necessita disso tudo. Como o povo de Deus necessita de tudo isso. A dinâmica da pregação doutrinária. A exposição da glória de Deus na obra redentora de Cristo. Em João 12, nós vamos ler daqui a pouco. E o conhecimento de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, pela pregação, é um meio de obras maiores do que os milagres do próprio Jesus. Ou seja, a exposição da glória de Deus na obra redentora de Cristo. Essa é a dinâmica da pregação doutrinária que a gente pode resgatar da herança inglesa, que tem uma forte influência em Jonathan Edwards. Essa exposição da glória de Deus na obra redentora de Cristo é um meio que o próprio Deus usa. É um meio de obras maiores do que os próprios milagres de Jesus no Novo Testamento. Em João 12:37, o escritor do Evangelho comenta, embora ele tivesse feito tantos sinais antes deles, eles ainda não criam nele. Então significa que a obra dos apóstolos na pregação, sob a aliança do Espírito Santo, traria milhares à fé. Porque a operação do Espírito na pregação do Evangelho, para trazer fé, é uma obra maior do que a própria obra do Espírito na realização de milagres. Deus, o Espírito Santo operaria maiores milagres através da pregação do que no contexto do próprio Novo Testamento. Que coisa linda, né? Esse é o contexto da pregação doutrinária que moveu os batistas reformadores ingleses. Os discípulos deveriam pregar pelo menos tudo o que ele pregava e incluir todas as afirmações que ele fizesse sobre si mesmo e a obra que o Pai me enviou a fazer. Eles deveriam, entretanto, fazer coisas maiores do que ele. A gente vai ver lá em João 14:12, na versão NVI, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aí a pregação apostólica se espalha. A gente vê logo a pregação de Pedro lá em Atos. Quantas mil pessoas vieram para o Evangelho de Jesus? Vocês lembram? Então, nós estamos diante de uma pregação como uma obra mais excelente do que a própria cura física. Porque maiores coisas aconteceriam pela obra do Espírito através da pregação. E é o que está registrado lá no Novo Testamento.
A obra missionária se espalha através da pregação do Evangelho. A própria obra do Espírito trouxe uma pujança maior com a pregação do Evangelho. Pressupõe a pregação do Evangelho como uma obra mais excelente do que a cura física, como a cura do cego no capítulo 9, ou mesmo ressuscitar um dos mortos, como a ressurreição de Lázaro no 11º capítulo. A obra da pregação do Evangelho ia levar milhões à fé. Olha o que aconteceu na história do Evangelho no mundo. Milhões vieram para Jesus através da pregação. A loucura da pregação do Evangelho. De fato, o que Jesus disse em João 14:12 se cumpriu. Se cumpriu na igreja apostólica, se cumpriu na história da igreja e se cumpre hoje. Quantas... E olha, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, embora tenha muitos tropeços, ela vai bem, graças a Deus. Nós temos contabilizado a quantidade de igrejas saudáveis que tem sido aberta no Brasil. Cada dia que passa, no Brasil a gente vê uma igreja batista reformada sendo aberta no Brasil com a centralidade na pregação no Evangelho de Jesus Cristo. As obras missionárias americanas, a gente vê lá o Paul Washer, John MacArthur, Mark Dever, fomentando tantas obras de missões lá na Europa. A igreja do Senhor está crescendo, está reagindo. Esse altos e baixos da pregação do Evangelho. Hoje a gente pode dizer, graças a Deus, estamos indo bem. Podemos melhorar, mas estamos indo bem. Eu tenho convicção que nós estamos diante de um avivamento bíblico. Um resgate da fé centrada no Evangelho de Jesus Cristo. E a gente não pode ignorar a herança batista inglesa nesse contexto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Diz 2 Coríntios 4 ou 7 na versão NVI. Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Graças a Deus. Bom, queridos, chegamos ao fim deste momento. Eu procurei fazer um recorte para tratar aí do cerne da pregação dos batistas reformados ingleses. E a gente chegou à conclusão de que a pregação da glória de Deus em Jesus Cristo é o núcleo, a exposição da glória de Deus na obra redentora de Cristo. É o núcleo da herança batista reformada inglesa para as nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos faça proclamar esse evangelho da glória de Deus, dia após dia. Que Deus abençoe os batistas reformados no Brasil. Que mais e mais igrejas abram, centradas nesse evangelho poderoso. Precisamos preparar as próximas gerações até Cristo voltar. E certamente nós iremos preparar para a glória dele. Contamos com a sua oração. Ore pela CBRB. Que Deus nos ajude. Fique com Deus. E a próxima mensagem com o pastor Afrânio. Tchau, tchau.